A paz do Senhor Jesus a todos vocês, amados inscritos e alunos do Instituto El Shaddai. Que benção que vocês estão daí do outro lado. Eu quero aqui, irmão, desde já agradecer aos novos alunos que têm ingressado nesse mês de setembro. Deus abençoe a todos vocês que estão fazendo parte aí desta família que está crescendo a cada dia. Pedindo também a gentileza que vocês possam compartilhar. Também repercutir do nosso curso, que tem várias possibilidades de você crescer na graça e também no conhecimento. Além dos cursos teológicos, nós também oferecemos cursos para professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. E também temos um curso de imersão de 10 aulas para pregadores e pregadores da palavra do Senhor. Pegue aí a sua melhor versão bíblica e também o seu caderno para os devidos apontamentos, com a sua caneta ungida e o seu material que deve estar aí com você do outro lado. Olha aí, ó. Olha o seu material, pegue o seu material. Se você não tem o nosso material, eu faço questão que você obtenha através do WhatsApp, que vai estar sendo aí mencionado e fixado nos nossos comentários. Entre em contato, você de todo o Brasil. Também você que quer a nossa pessoa em um dos seus eventos, em vossos cultos, entre em contato conosco. Desde já, não cobramos nada. Como tem muitos mercenários, eu estou fora disso. Há décadas que nós levamos a palavra de Deus e levamos ela de graça como foi nos oferecida. Vamos para a aula então, irmãos, fazendo um retrospecto aqui para os amados alunos e também dos nossos inscritos do canal Pastor Roberto Máximo. O autor, irmão, do pecado e do mal não é Deus, como afirma uma linha de pensamento. Eu não vou aqui cognominar como uma linha doutrinária, porque eu não calculo que seja doutrina. Deus não é o autor do mal. Deus criou o anjo, o querubim ungido, que se tornou o acusador, que se tornou Satanás. Duas perícopes importantes que eu já mencionei, mas estou aqui reforçando. A perícope que está em Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao 11, e também faço questão de citar, que eu acho muito mais explícito, Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 15, que vai fazer a profecia da dupla referência. Também falando do rei Tiro e também mencionando no final dessa perícope sobre o próprio Satanás. Então, Deus criou o homem reto e o homem também pecou. Eu queria aqui que você também recordasse em em Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29. Deus criou tudo muito bom, conforme também eu quero fazer o registro em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31. Diz que ele criou e foi tudo muito bom. Então, eu quero que vocês aí anotem esses versículos importantes e essas perícopes. Mais algumas palavras importantes. O autor do pecado é Satanás. Apocalipse, do capítulo 12, do versículo 1 até o 9, essa perícope, essa passagem de suma importância. Também Mateus, do capítulo 12, versículo 24, 25 e 41. Também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E Judas 6, entre outras menções bíblicas. De uma forma ou de outra, precisamos de entender que a Bíblia é enfática a dar a culpa, a origem do pecado a Satanás no mundo angelical. Na questão cósmica, terreno, mundo, veio por o casal, o primeiro casal que Deus criou no Éden. Lembrando que era um casal perfeito e sem pecado. E outra coisa que nós precisamos de mencionar na nossa aula, nós cremos na livre escolha, também dita no nosso livro como livre arbítrio, tanto para o mundo angelical, tanto para o homem e a mulher. Deus deu ali livre escolha, apontando, deixando claro que se eles comessem daquela árvore, aí sim
teria consequências negativas. Ou seja, Deus avisou. Importante é estabelecer que nós estamos falando sobre o pecado, que se você for vizinho de alguém, conhecer alguém que tenha caráter, que tem uma família ilibada, ela também precisa de salvação. 1 Timóteo 4:2 e Tito 1:15 a título de informação, e eu espero que vocês estejam anotando os devidos versículos. Então, todos precisam de salvação. Todos. Mesmo que sejamos pessoas de caráter, precisamos de chegar mais perto de Cristo, levando em consideração que nós precisamos de se arrepender dos nossos pecados, pois herdamos enfaticamente aquilo que foi feito lá no Éden, ok? Dito isso, irmãos, eu preciso que vocês entendam que nós estamos com o nosso livro, que eu já fiz menção, e vocês precisam de navegar, ler esse livro com cuidado. Na página 49, Deus propõe vestimenta depois do pecado, e Deus fez vestimenta para Adão e Eva, Gênesis 3, 21 e 23, e expulsou. Na versão corrigida vai falar que ele lançou fora, mas ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E veja bem, por isso que nós precisamos de chegar mais perto de Cristo a cada dia. Você do outro lado, que é inscrito ou por acaso está vendo e ouvindo essas palavras, pode aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele é o único que tem condições de melhorar as nossas vidas espiritualmente. Eu sei que tem um viés perigoso das igrejas neopentecostais e algumas comunidades, infelizmente, que a mudança que propõe é somente no bolso. A proposta bíblica que Cristo pode e já fez em várias vidas, inclusive na minha, é justamente mudar a pessoa especificamente por dentro. Ele quer melhorar você também como ser humano. É claro que você vai destrinchar o fruto do Espírito mencionado em Gálatas capítulo 5, 22, melhorando especificamente o seu temperamento, o seu modo de vida. O Espírito Santo pode fazer isso com você agora, se você aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador. Lembre-se, irmão, na página 49 também eu menciono sobre a morte espiritual e física, o último parágrafo. Não foi somente a morte física, mas também a espiritual e também a eterna. Eu quero mencionar com vocês, em Romanos, no capítulo 8, vamos todos aí para a palavra do Senhor. Eu espero que você tenha pegado sua versão bíblica, tome sua aguinha sempre, pegue o seu caderno de anotação, porque a gente não consegue memorizar tudo, é um método, ainda que seja por muitos retrógrado, mas é o que mais vai exercitar os seus neurônios aí. Capítulo 8, versículo 12 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas para viver segundo a carne. Está aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 12. Pelo pó, como o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos os homens pecaram. Esse é o versículo corrigido, anote o versículo corrigido. Romanos aí vai mencionar que o homem também morreu espiritualmente, tá bom? Então Jesus Cristo aboliu a morte através da sua morte vicária, seu sacrifício único e necessário na cruz, e deu vida a todo ser humano. Ele quer que todo ser humano se salve. Todos. Não tem, preste bem atenção, distinção de um grupo específico, é todos. E eu quero citar aqui 2 Timóteo, vamos para a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 10, que está na página do nosso livro. 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo de número 10 diz assim: é que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, que aboliu a morte, trazendo luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho. 1 Coríntios também, vamos mencionar 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos para a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 52, que diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É claro que também esse versículo é uma área da escatologia, é o que vai acontecer com aqueles que estiverem mortos em Cristo. Vão melhorar o vocábulo, aqueles que forem salvos. Os não salvos vão ressuscitar com corpos corruptíveis para serem também e para participarem do juízo do trono branco. Isso é uma passagem escatológica. Se você não estudou comigo, vai estudar escatologia em nome de Jesus. Então o pecado, irmãos, danificou também todo o homem, desequilibrou ele emocionalmente, a sua vontade, a sua razão e seu intelecto. Danificou o intelecto. Anotem, Isaías capítulo 1, versículo 3. Então, ele deturpou a nossa intelectualidade. Por mais que nós possamos ter um QI avantajado, recorrer a bons livros, estudar sistematicamente e metodicamente, lembre-se, o nosso intelecto, por mais que nós possamos exercitar e devemos exercitar, também foi abalado. As nossas emoções também foram atingidas pelo pecado. Eu menciono aqui Jeremias capítulo 17 e versículo 9. Pois enganoso é o coração do homem. Então as nossas emoções também foram danificadas. A nossa vontade também, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 18, para anotação. E também a nossa razão. Então, por mais que você pense que você tenha razão, esteja coberto de razão, foi danificado pelo pecado. Lembrando aqui a todos os irmãos, muitas das vezes é melhor, mesmo cheio de razão, ficarmos quietinhos. Eu menciono Tito, versículo 15. E também atingiu o corpo, danificou o corpo, conforme está em Romanos, capítulo 8, versículo 10, e a alma, Romanos 2, versículo 9, e também menciono, nós que cremos na tricotomia, o espírito, 2 Coríntios 7:1. Você precisa de entender do outro lado que tudo isso o pecado danificou. E se você não chegar perto de Cristo, atenção, a tendência é você só piorar. Por mais que você seja bom do outro lado, você precisa dessa garantia. Cristo quer te dar uma melhoria de vida em todas as áreas, emocional, intelectual, o seu corpo, a sua alma. Por mais que você cuide, por mais que você seja uma pessoa de caráter, precisa de Jesus Cristo aí também. Mencionei aqui 1 Timóteo 2 e 4, falando que todos os homens precisam de salvação. E eu quero mencionar Bíblia para você do outro lado. Vamos recorrer à Bíblia. 1 Timóteo 2 e 4. Vamos lá. Você está abrindo sua Bíblia também junto comigo? Que exercício maravilhoso, né? Saber que nós temos a palavra de Deus para nós. 1 Timóteo 2 e 4, que diz assim a poderosa palavra do Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Cristo quer que todos os homens, não tem distinção, como uma linha perigosa faz aos eleitos e a um grupo seleto, aspas, que Deus escolheu. Deus está chamando a todos os homens. O único mediador, recorro também nessa mesma perícope, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 5. É só Deus. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo propõe para você, aí do outro lado, salvação. Vamos aqui ainda recorrer ao nosso livro, irmãos. A existência, página 50, física foi reduzida, houve pobreza, enfermidade e escravidão. A análise que eu faço é que de Gênesis 6:3, houve uma limitação também na longevidade. A perda da semelhança moral com Deus, Gênesis 2:19. Também você vai fazer comigo na página 51, frisando aqui o versículo de número 3 e 4 da primeira epístola de João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão
da lei. Também dito a vocês, Tiago 2:9, se todavia, fazendo acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos ela pela lei. E eu faço menção do nosso livro, você precisa do esboço do nosso livro, querido. Entre em contato conosco, faça a teologia com quem tem um pouquinho de experiência. Estou há décadas. Além do mais, esse que vos fala também é docente, sou professor, tenho docência do ensino superior, sou pós-graduado e posso lhe ajudar também nessa questão. Vamos aqui recorrer, irmãos, sobre a expansão do pecado, do Éden de Deus ao Éden de Adão, dos anjos até Adão, a expansão do pecado. Também atingiu de Noé a Abraão, também veio através da lei, ou seja, o pecado continuou. Por isso que nós precisamos de Cristo, independente da era ou da dispensação, conforme nós cremos aí. Eu vou dar uma parada aqui na página 53 para que nós possamos estudar na próxima videoaula. Conto com você em nome de Jesus, com as suas orações e com as suas contribuições também. Até a próxima aula, em nome de Jesus.